Você sabia que 20%, isso mesmo, 20% do lucro do Bradesco vem do segmento de saúde? Meu amigo, o Bradesco possui várias empresas que atuam nesse setor, dentre elas a Odontoprev. Ela mesma, a Odontoprev, faz parte da minha carteira previdenciária. Mas o Bradesco resolveu juntar todas essas empresas em uma só, numa holding, que vai se chamar Brad Saúde. A Brad Saúde será uma gigante que deve faturar mais de 50 bilhões de reais. Só para você ter uma ideia, uma noção, hoje a Odontoprev fatura algo em torno de 2,5 bilhões de reais. Será que vale a pena investir na Brad Saúde? Será que vale a pena manter a posição na Odontoprev e ter as suas ações convertidas na Brad Saúde? Nesse vídeo eu vou falar tudo sobre esse movimento estratégico que o Bradesco está fazendo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, meu amigo, dá um like para me ajudar a fortalecer o canal e bora pro vídeo. A Odontoprev, ela faz parte da minha carteira de dividendos de longo prazo. É uma empresa muito redondinha. Meu amigo, eu tenho praticamente 8% do meu patrimônio de renda variável aplicado nas ações da Odontoprev. Essa empresa fez seu IPO lá em 2006, nunca deu prejuízo, tem uma operação muito redondinha, tem um payout muito alto, na faixa dos 90%, ou seja, ela distribui 90% do seu lucro para dividendos. É uma empresa que passou a distribuir seus dividendos também de forma trimestral. Lá pelos idos de 2014, o dividendo bateu aí a faixa dos 14%. É uma empresa assim sensacional. Então a minha preocupação foi muito grande em relação a essa movimentação que o Bradesco está fazendo. Só para contextualizar, né, quem não conhece a Odontoprev, eu vou passar rapidamente sobre o negócio, explicar seus fundamentos econômicos e mostrar também a sua estratégia de negócio. Eu utilizo a análise dinâmica de balanços e para isso eu peguei todos os balanços da Odontoprev dos últimos 5 anos, fiz uma reclassificação e auferi aqui os 3 indicadores da metodologia, que é o capital de giro, a necessidade do capital de giro e o saldo de tesouraria. E esse é um gráfico, cara, que representa aí os últimos 5 anos da empresa e ele é sensacional, né? O que tem de importante aqui é mostrar para vocês que o capital de giro, que é a linha azul, ele sempre foi negativo, né? Ou seja, sempre foi abaixo de zero, né? Que coisa engraçada, uma empresa que não precisa de capital de giro. Mas ela não precisa de capital de giro porque a sua necessidade de capital de giro, que é a linha vermelha, ela também é negativa. Ou seja, ela se caracteriza por receber os seus serviços antes de incorrer nos custos. Quem tem um plano de saúde da Odontoprev, primeiro paga a mensalidade, para depois, eventualmente, utilizar, né? Então, por isso que a empresa tem uma necessidade de capital de giro negativa, e isso é sensacional, né? E ela se permite também a ter um capital de giro negativo, porque a sua necessidade de capital de giro ela é muito mais negativa do que o capital de giro, ok? Então, se você pegar em qualquer ponto desse gráfico a diferença entre a linha azul e a linha vermelha, ou seja, a diferença entre uma necessidade de capital de giro, que ela é negativa, e um capital de giro que também é negativo, qualquer ponto desse gráfico, se você medir aqui a diferença entre essas duas linhas, vai ser exatamente o saldo de tesouraria que a Odontoprev tem em caixa, ok? Que seria representado por essa linha amarela, beleza? Então aqui em 2025, por exemplo, se a gente pegar uma régua e medir a distância entre a linha azul e a linha vermelha, vai ser exatamente a distância entre a linha amarela e o zero. Então é uma empresa que pode distribuir 100% do seu lucro porque ela não precisa de giro, né? Quanto mais ela vende, mais dinheiro ela tem no caixa. E ela tem uma operação muito redondinha, né? Que dá lucro todos os meses, todos os anos. A estrutura financeira da Odontoprev, ela é sensacional. Inclusive, ela é uma empresa de dívida líquida negativa. Não vou nem mostrar aqui para vocês, porque é besteira a gente ficar aprofundando aí numa empresa que vai ser totalmente modificado o seu perfil, né? Vai virar uma hold, né?
A ideia é mostrar para vocês somente porque que eu gostava muito da Odontoprev. Então, estrutura de capital bacana, e aqui nós temos os indicadores operacionais da empresa, né? Uma empresa que o faturamento dela não estava crescendo tanto, né? Em 2021 estava em torno de 1,8, agora em 2025 está em torno de 2,4. Isso aqui já são resultados consolidados dos últimos 12 meses, né? Essa falta de crescimento do faturamento aqui recente de 21 para cá era um dos motivos que o mercado batia muito no Odontoprev, tá? Eles não percebiam ela como uma empresa de crescimento, mas ela era, na verdade, uma empresa de pagamento de dividendos, né? Olha só, que coisa maravilhosa. O EBIT aqui na faixa dos 30% e o lucro líquido aqui sempre na faixa de 22% a 23%. Observem aqui, tá? EBIT 27, 30, 30, 31, 31, lucro líquido 20, 23, 24, 23, 23. O que importa pra gente é muito o lucro líquido, né? Quanto que sobra, né? Por que sobrava tanto dinheiro assim? Por que o gap entre o EBIT e o lucro líquido era mínimo, né? Imagine vocês, em torno de 6, 7 pontos percentuais, que isso aqui praticamente são os impostos federais. A justificativa disso é porque a empresa não tinha dívida, então o resultado financeiro dela sempre foi positivo. Agora em 2025, por exemplo, o resultado financeiro dela, ou seja, ela recebeu mais juros do que pagou, né, foi de praticamente 100 milhões de reais. É por isso que a empresa ela era uma maquininha de pagar dividendos. Faturamento, beleza, constante, mas o EBIT bom na faixa dos 30%, o lucro líquido sempre na faixa dos 23%. Como a empresa não tinha dívida líquida, ela gerava um resultado financeiro que turbinava o lucro líquido, né? A consequência disso é o quê? Ela podia pagar praticamente 100% do seu lucro líquido na forma de dividendos. Isso era muito bacana, né? O mercado tinha esse negócio, não é uma empresa de crescimento, não vai destravar valor, eu não quero. Beleza, eu sempre gostei de Odontoprev, tanto que a minha carteira é de 8%. Eu queria até aumentar mais ainda, a mão direita queria comprar mais Odontoprev, mas a razão me falava assim, Igor, não pode, você não pode concentrar mais ainda. 8% já é uma participação relevante. E aí eu mantive a minha participação nos 8%. É uma pena, né? Porque ela deu uma estilingada esses dias aí que se eu tivesse mais Odontoprev eu tinha ganhado muito dinheiro, né? A Brad Saúde, que vai ser a nova holding do Bradesco no segmento de saúde, ela vai consolidar aí um monte de empresa. E é uma instituição que vai faturar aí seus 50 bilhões de reais anuais. Como eu falei, a Odontoprev fatura 2,5. Então, bem pequenininha se a gente comparar a Odontoprev com a Brad Saúde. Por isso que eu fiz essa tabelinha aqui para tentar entender quais são os ativos que farão parte desta nova holding. Em primeiro lugar, nós temos o Bradesco Saúde, na qual o Bradesco é proprietário com 100%. A consolidação será integral. Nós temos também a MedService, né, na qual o Bradesco também possui 100%. A Odontoprev, claro, vai ser consolidada, ela vai ser a matriarca aí do processo todo. E o Bradesco possui 54% das ações da Odontoprev. O Bradesco também vai colocar para dentro a participação proporcional em duas empresas que são listadas na B3, o Fleury e a Horizon. Fleury, cara, é uma empresa sensacional, faz parte da minha carteira de crescimento. Eu já investi no Fleury em diversas oportunidades. O grande problema do Fleury é esse processo de consolidação com o Hermes Pardini, que não foi muito pacífico, né? Mas é uma empresa de excelente qualidade, a número 1 no segmento de medicina diagnóstica. Tem também a Horizon, na qual o Bradesco possui 20%. Essas ações vão fazer parte da holding. Eu vou ser muito sincero, nunca estudei Horizon, estou precisando estudar, tá? É um compromisso meu com vocês. Além disso, o Bradesco vai consolidar a participação nas joint ventures que ele possui junto com a Rede D'Or. São uma série de hospitais, eu vou mostrar para vocês mais à frente. O Grupo Santa, lá do centro-oeste brasileiro, também vai ser consolidado. O Bradesco possui 20% das ações desse grupo, tá? Então esse percentual, os 20% vão para a holding. Além disso, tem a Nova Med, que é uma rede de clínicas de abrangência nacional para o primeiro atendimento. Ela também vai participar da nova holding. Vamos lá que eu vou mostrar para vocês quais são os hospitais que fazem parte
da Joint Venture com a Redditor, que todos esses hospitais, a participação do Bradesco nesses hospitais, serão consolidadas na holding. Esse assunto da criação dessa nova holding, a Brad Saúde, é um assunto muito complexo, né? Aqui no YouTube o meu foco são vídeos de 20 minutos. Mas se você quer ter acesso a um relatório exclusivo, vai lá no meu site. É totalmente de graça. Eu estou divulgando para vocês um estudo bem completo, bem complexo e muito interessante para te ajudar a decidir se compensa comprar agora ações no Odontoprev ou se compensa manter as ações que você já tem, né? São situações diferentes. Aproveite e conheça o Tsumoney Premium. É interessante, bem baratinho, um pouquinho mais de R$1 por dia. Você vai ter acesso a conteúdo exclusivo. Estes são os hospitais na qual o Bradesco tem joint venture com a Redditor. É a Maternidade São Luís, em São Paulo, que é um hospital de altíssima qualidade, de alta complexidade, de alto luxo. É o Hospital Glória d'Or, no Rio de Janeiro, é uma unidade de referência no estado do Rio de Janeiro. É o Macaé, lá na cidade de Macaé. É o Hospital Alphaville, em Barueri, foco em tecnologia e atendimento premium. E o Hospital de Guarulhos, né, que é um projeto em expansão na área metropolitana. Além desses hospitais que já estão rodando, que já geram fluxo de caixa, existem mais 2 ou 3 hospitais que estão em implantação com a Redditor. Para ajudar a gente a entender que holding que é essa que vai nascer, eu fiz um comparativo aqui entre a Odontoprev hoje, né, e a Brad Saúde. Em primeiro lugar, vamos lá, são poucos indicadores, dá para passar por todos eles. Receita líquida. O Odontoprev não fatura nem 2,5 bilhões de reais, né? O número exato de 2025 foi 2,4. A previsão da Brad Saúde é faturar 52 bilhões de reais, né? É muita grana. Lucro líquido. A Odontoprev é uma maquininha de gerar lucros, né? Hoje ela gera, na média, nos últimos 5 anos, 20% de lucro líquido. Isso é sensacional. A consolidação da hold vai fazer com que essa empresa nova que vai surgir entregue um lucro líquido aí na faixa dos 7%. Então vai cair, né, de 20 para 7. Mas é outra empresa, né? O faturamento vai sair de 2,5 e vai bater 52 bi. O ROI da Odontoprev hoje está em 43%, a Brad Saúde está estimado em algo em torno de 23, 24%. O ROI da Odontoprev é muito alto porque a empresa não precisa ter imobilizado, né? Ela não tem sequer uma cadeira de dentista. Ela é um plano de saúde. Quem tem que investir nas clínicas são os seus parceiros, não a Odontoprev. Então, por isso que a Odontoprev tem um ROI tão alto. E esse ROI agora vai diminuir, vai para nível de mercado mesmo, né? Market cap, né? Quanto que vale a Odontoprev? 7 bi. A nova Brad Saúde vai valer 37 bilhões de reais. Hoje, a Odontoprev ela é negociada em algo em torno de 12 a 15 vezes o lucro, né, que seria o PL. Já a Brad Saúde, algo em torno de 10,5. Número de ações. Hoje, a Odontoprev tem algo em torno de 550 milhões de ações. A Brad Saúde já nasce com 3 bilhões de ações, ok? Tudo tranquilo, porque ela é uma gigante bilionária. Aqui nós temos o free float, e aqui aparece um grande problema. Hoje o free float da Odontoprev está em torno de 46%. A Brad Saúde vai ter um free float pequenininho aqui, cara, que não vai chegar a 9%. Isso aqui é um grande problema, né? Hoje nós temos o controle acionário da Odontoprev disperso, por isso que o free float é alto. Já na Brad Saúde, o Bradesco vai deter algo em torno de 92%, por isso que o free float vai ser baixo. Isso é muito ruim para o pequeno investidor, né? No movimento brusco aí, se o Bradesco quiser fechar o capital, ele fecha, né? Mas, por outro lado, olhando esse free float que é tão baixo, se o Bradesco quiser fazer uma oferta adicional de ações, está com a faca e o queijo na mão, né? Passar aqui de 3 bilhões de ações para 4 bilhões de ações, e aumentar esse free float. Então, assim, aqui é o copo cheio ou o copo vazio. O que o Bradesco vai fazer? A gente não sabe, né? Eu entendo, cara, que o Bradesco ele é uma empresa que tradicionalmente respeita o pequeno investidor. Então, eu não entendo que ela deva fechar o capital, não, tá? Beleza? Lucro por ação. A Odontoprev hoje entrega um lucro na faixa de R$1.
Se você olhar os últimos anos, aí sempre nessa faixa, o faturamento está constante, não tem crescido, então o LPA está na faixa de R$ 1. As previsões para o LPA, o lucro por ação da Brad Saúde, está em torno de 1,30, ok? Então nós temos uma empresa que deve dar um lucro maior por ação, apesar de ser uma ação aqui que é de uma empresa que vai ter aí seus 3 bilhões de ações em circulação, né? Para dividir o lucro, aliás, né? A ação em circulação vai ser pouquinha coisa, algo em torno de 8%. Mas e aí, vale a pena manter as ações da Odontoprev? Estou fazendo essa pergunta para mim, viu, cara? Porque eu tenho Odontoprev, 8% da minha carteira. Qual que é a sua opinião? Coloca aí nos comentários. Vale a pena comprar ações da Odontoprev hoje para serem convertidas em Brad Saúde? Essa é outra pergunta, né? Vou dar aqui uma pequena explanação. Em primeiro lugar, eu acho que o investidor tem que entender que são duas empresas totalmente diferentes. A Odontoprev era uma vaca leiteira, dava 20% de lucro, né, todo ano e distribuía 90%, né, do seu lucro. Já essa nova empresa, a Brad Saúde, é uma empresa que vai ter uma lucratividade menor e aí a distribuição de lucros vai estar condicionada à manutenção de um payout alto, né? Qual será o payout da Brad Saúde? A gente não sabe. Ela vai ser uma empresa vaca leiteira. Vamos lá, o Bradesco é uma empresa que paga dividendos, mas não é uma das melhores pagadoras de dividendos da Bolsa de Valores, né? Então aqui existe uma modificação. Antes, eu, por exemplo, investi na Odontoprev por causa dos dividendos. Agora, essa empresa, a Brad Saúde, é uma empresa de crescimento. É uma empresa que precisa investir muito dinheiro, né? Totalmente diferente da Odontoprev. O Odontoprev tem um ROI altíssimo, 46%, porque ela não tem que ter imobilizado nenhum. Já a Brad Saúde, o principal negócio são os hospitais que são intensivos em capital. Construir um hospital é caro, ok? Então isso vai mudar. Qual é o novo perfil da Brad Saúde? Ela vai pagar dividendos? Qual será o nível de endividamento dessa empresa? Ela vai se endividar para crescer? Que ela será uma empresa de crescimento? Será. Então, logo de cara, existe uma transição de empresa pagadora de dividendos para empresa provavelmente de crescimento. Uma empresa com ROI alto para uma empresa com ROI baixo, ok? Isso são duas diferenças básicas. O investidor tem que ficar muito atento a essa questão do free float. 8%, 9% de free float é muito baixinho, né? O Bradesco pode fechar o capital num tapa, basta querer, isso não é nada. Então isso é um ponto de atenção. Nunca é demais a gente lembrar que esse segmento de saúde é super importante para o Bradesco. 20% do lucro do Bradesco vem desse segmento. Então pode ter certeza, o Bradesco vai olhar com muita atenção se compensa ou não manter o capital aberto da Brad Saúde. Eu até acho que ela vai manter, né? Sabe por quê? Porque senão fechava o capital agora na Odontoprev. Não ia fazer essa conversão de 0,18, né? Porque a conversão que eu li, praticamente 5 para 1, né? 0,18, 5 para 1. 5 ações da Odontoprev vão ser uma ação da Brad Saúde. Se quisesse fechar o capital, fechava agora na Odontoprev. Para que você vai transferir o problema para a Brad Saúde, que é uma empresa muito maior, para depois fechar o capital? Isso não faz muito sentido para mim, né? Tem muita gente no mercado que está falando isso, mas para mim isso não faz sentido. Eu até acho que depois de consolidar todos os ativos na Brad Saúde, o que o Bradesco deve fazer é um aumento de capital, né? Para dar mais free float à ação e colocar mais dinheiro para dentro da empresa, porque essa vai ser uma empresa de crescimento que precisa de dinheiro para investir nos hospitais. Esse fator de conversão é um ponto que nós temos que tomar muito cuidado. Eles anunciaram que será 0,18, né? 5 para 1 praticamente. 5 ações da Odontoprev vão virar uma ação da Brad Saúde. E aí, cara, isso é pouco, isso é muito, né? Qual que é a lógica disso? Aí a gente vai entrar naquela discussão de holding de capital fechado, né? De todas as empresas que vão constituir essa grande holding, a Brad Saúde, 2 têm capital aberto, que é a Fleury e a Horizon. As outras, né, não têm capital aberto. Então fica difícil de mensurar
o valuation, se isso é caro ou se isso é barato, né? Qual é o critério que o Bradesco adotou? Será que é o mesmo critério que ele adotou para valorizar o Odontoprev? A gente não tem essa explicação, né? Então, a gente fica um pouco perdidão nesse momento, né? Mais ou menos quando a gente fala em lançamento inicial de ações, né? Sempre compra-se caro, né? Então, assim, não tem como fazer a avaliação. 0,18. Fazer a conversão de 5 para 1 é pouco ou é muito? Não sei. Só 2 empresas são de capital aberto, as outras não são. Eu, para falar isso para vocês, teria que fazer o valuation de cada uma dessas empresas, de cada um desses hospitais, entender os riscos. Isso é muito difícil. Isso é o famoso risco da holding de capital fechado. No caso, o Bradesco, ele vai ser misto, né? Vai ter empresas de capital aberto e empresas de capital fechado. Eu fiz até um estudo sobre a Dexco, né, que é uma holding de totalmente capital fechado. Eu não discuti muito essa questão do risco da holding de capital fechado, mas enfim, não tem como opinar. Lá na internet, no Tsumoney, você vai achar no meu artigo uns 3 ou 4 parágrafos que discutem essa situação da precificação, da conversão das ações da Odontoprev para o Bradesco, se é um bom negócio ou não. De qualquer forma, eu acho que é um excelente negócio. O surgimento dessa holding, uma holding de saúde, vai se posicionar no mercado acionário brasileiro como um ativo único, praticamente irreplicável, principalmente porque é um ativo sem dívida. Mesmo após a consolidação, né, de todos esses ativos, a Bradsaúde vai ser um ativo, talvez não seja de dívida líquida negativa, mas vai ser um ativo sem dívida, pouco endividado, né, um ativo ok sobre esse aspecto. Vai ocorrer também uma modificação no perfil. O Odontoprev hoje ela tem uma necessidade de capital de giro negativa. Já essa nova holding provavelmente vai ser uma empresa tradicional com capital de giro positivo, necessidade de capital de giro positiva e um saldo de tesouraria que pode ser negativo ou positivo dependendo aí da performance, da performance de estrutura de capital da empresa. Então, assim, nós não temos essa resposta de forma firme. Então, existe um risco muito grande de se manter a posição, porque a gente não sabe que bicho que é esse que vai surgir. Principalmente porque as informações foram fornecidas pelo Bradesco, que é a empresa que está patrocinando todo o processo de rearranjo societário que vai dar origem à Bradsaúde. E aí, nesse momento, você deve estar pensando assim, fala aí, Igor, tu vai vender suas ações da Odontoprev? Pois é, meu amigo, essa é uma grande pergunta, né? Principalmente porque a Odontoprev, para mim, ela é relevante. Ela é responsável por 8% dos meus investimentos em renda variável, em ações, ok? Então, eu tenho que ter muita tranquilidade. Mas, provavelmente, eu vou vender. Sabe por quê? Porque está acontecendo uma mudança de tese. Quando eu investi na Odontoprev, eu queria uma empresa que me trouxesse dividendos, lucro líquido alto, payout alto, EBIT alto. É isso. A Odontoprev é uma vaca leiteira. Agora, o que está surgindo é o quê? Nós temos muitas dúvidas. Nós sabemos que é uma empresa que vai ter um ROI menor, vai ter um lucro líquido menor. Mas qual será o payout? O que essa empresa vai pagar de dividendos? Qual será a sua política de investimento? Ela vai ser uma empresa de crescimento? Então, assim, de um lado eu tenho uma Odontoprev que eu sabia exatamente o risco que eu estava correndo. Hoje eu vejo uma transição para a Bradsaúde que eu não consigo identificar todas as características dessa empresa, e as características que eu já identifiquei não são as características que me fizeram investir na Odontoprev, ok? Então, em virtude disso, provavelmente eu devo vender as minhas açõezinhas da Odontoprev aí nos próximos dias. Mas, enfim, essa é a minha opinião. Cada investidor tem que fazer a sua análise, né? De repente, você transitar de uma ação de dividendos para crescimento seja um bom critério, seja um bom negócio, né? De repente, essa ação aí da Odontoprev nas próximas semanas vai disparar, né? Pode acontecer. Ou não, pode diminuir. Muitos investidores podem estar fazendo essa mesma discussão que eu estou fazendo. Compensa ficar? Né?
Só lembrando, a Odontoprev tem um free float hoje aí de uns 45%. Né? Então, se tiver uma fuga de capital por mudança da tese de investimento, provavelmente o preço da ação vai cair. Ok? Não acredito nisso, não. Eu acho que daqui para frente o preço da ação do Odontoprev só vai aumentar. O que vai acontecer quando virar Bradesco Saúde, nós não sabemos. Né? Por quê? Porque tem muitas interrogações. Nós temos que esperar vir mais informações para a mesa. Ok? Beleza? E aí, meu amigo, gostou do vídeo? Se sim, já vale o like, né? Se não, deixa pra lá. Aliás, se não gostou, dá o like também. Joinha pra cima, tá? Joinha pra baixo, não. Quebra a banca aqui. Muito obrigado, bons investimentos e principalmente fiquem com Deus.